Olá, sejam bem-vindos a mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feitos por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Por enquanto estamos em casa, respeitando a quarentena. Muito prazer, eu sou Iei Moto. Eu sou Julia Castro. Hoje vamos entrevistar a jornalista fundadora da agência Lupa, a primeira agência de notícias fact-checking do Brasil. Como repórter e editora, ela já passou pelos jornais O Globo, Folha de São Paulo e revista Piauí. Hoje é dona da agência Lupa e diretora adjunta da International Fact-Checking Network na Flórida, uma empresa dedicada a unir fact-checkers no mundo todo. Aqui com a gente, Cristina Tardáguila. Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Ótimo estar falando com a galera da ESPN. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais da Cris para vocês. Cris, você foi a primeira jornalista a trazer o fact-checking para o Brasil, né? O que despertou o seu interesse nessa área do jornalismo? Gente, eu já sou praticamente um dinossauro, né? Eu faço fact-checking há quase 10 anos e eu me apaixonei por esse modelo de jornalismo quando eu conheci o trabalho do Chequeado na Argentina, né? Que a Chequeado é a agência que faz fact-checking na Argentina. E eu estava, na época, trabalhando no jornal o Globo, preparando a cobertura para as eleições presidenciais de 2014, quando eu fui para Medellín, na Colômbia, participar de um evento do Festival Gabriel Garcia Marques, que tem um prêmio de jornalismo muito interessante, e o pessoal do Chequeado era finalista desse prêmio com um trabalho de checagem ao vivo do discurso da então presidente Cristina Kirchner. E aí eu me lembro de voltar no avião, assim, com uma ansiedade máxima, né, e tentando entender como é que o Chequeado fazia o seu trabalho para repetir no Brasil. E cheguei no Globo, acabei montando o preto no branco, e daí nunca mais saí do universo do fact-checking. Vocês têm alguma metodologia na Lupa que é usada para na checagem dos fatos ou algum tipo de critério para as matérias? Gente, isso é uma pergunta fantástica, porque as pessoas podem não entender isso. Não existe fact-checking profissional sem metodologia, sem transparência de fontes, sem transparência de financiamento, sem uma política de correção pública de eventuais erros e sem uma busca diária do apartidarismo. Mas, basicamente, decidir o que é relevante para ser checado com base no que está viralizando, nos debates que estão acontecendo em público, depois contrastar esse material, essa frase, ou esse vídeo, esse áudio, essa fotografia, com bancos de dados públicos, né? Entender, com a ajuda de especialistas, se a nossa, digamos assim, a nossa avaliação inicial sobre a veracidade falta alguma coisa de contexto, procurar o outro lado quando tem, né? Porque às vezes quando é algo só que está na internet não tem outro lado, e construir uma checagem, uma verificação que permita, sobretudo, que permita o leitor refazer o trabalho do checador. A grande novidade do fact-checking é justamente aí, permitir que qualquer indivíduo cheque o checador a partir dos tecidos da checagem. Ah, entendi. E ainda sobre essa metodologia, né? Tanto na Lupa quanto na maioria das agências de checagem, não se classifica os fatos apenas em verdadeiro ou falso, né? Tem toda uma nuance entre esses dois extremos. Por que seria errado classificar apenas em verdade ou falso? Essa é um grande debate, inclusive, dentro das organizações que compõem a International Fact-Checking Network, né? Quantos graus haveria entre a verdade e a falsidade? Quantos tons de cinza, né, existiriam ali? Então, enfim, depende muito da cultura do país e do povo, né? Assim, na Argentina, se não me engano, são 9 estações entre o verdadeiro pleno e o falso pleno. Na Lupa é um pouco menos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito curioso, eles têm só 3, né, entre o verdadeiro e o falso. Então, isso é a ideia de ter uma escala para dizer o grau de velocidade, ou para taxar o grau de velocidade de um conteúdo, ela é inclusive questionada
porque tem muita gente que acredita que, ao mesmo tempo em que a etiqueta utilizada prende a atenção do leitor, ela também pode acabar ajudando você a não guardar o dado correto. Um exemplo, se um político diz que 2 mais 2 é igual a 5, essa frase vai levar a etiqueta de falso, né? E aí, na verdade, grande parte dos leitores, da audiência, vai lembrar que o político errou, mas não vai se lembrar de que a resposta é 4. Então, existe um enorme debate dentro do fact-checking sobre qual é a validade e quais são as barreiras impostas pelo uso da etiqueta. E a Lupa, né, além dela ter sido a primeira agência que trouxe o fact-checking para o Brasil, ela também passou a comercializar essa checagem de notícias, né? E de onde que veio essa ideia, essa decisão de transformar as notícias checadas em produto? Bom, isso é fruto de algumas coisas. A primeira é que eu trabalhei durante muito tempo na agência F, que é a agência de notícias estatal espanhola, inclusive morei na Espanha, e aprendi, obviamente, como é que você trata notícia como produto sem se sentir constrangido com isso e como é importante esse modelo de negócios. Segundo, a atuação do Preto no Branco em 2014 lá no Jornal do Globo revelou que era evidente a necessidade dessa terceirização. Dificilmente os jornais, e as revistas, as televisões, os rádios, os sites têm uma equipe destinada exclusivamente para essa prática. Só que é importantíssimo lembrar que é indispensável. A gente chegou num momento do mundo em que quem não faz fact-checking acaba publicando título desinformativo, né, e matérias inteiras, e fotos, etc. Então, também entendi lá em 2014, no Preto e Branco, que pequenos veículos de comunicação do Brasil não teriam essa equipe justamente por não terem condições financeiras. Então, esse outsourcing, né, de fact-checking poderia ser uma ideia. E aí, mais um ingrediente interessante é que o Preto no Branco registrou índices estratosféricos de compartilhamento, interação, né, nas redes sociais. Então, a gente entendeu lá atrás que fact-checking é uma coisa que é um convite à população a se politizar ou a procurar dados. Então, juntando tudo isso, era evidente que a criação de uma agência de checagem tinha espaço. Agora, é muito interessante porque eu venho criticando um pouco. O Brasil é o único país do planeta que usa a expressão agência de checagem, e me sinto um pouco responsável por isso, porque quando a gente fala agência, a gente está falando de modelo de negócio. E nenhuma das outras plataformas que fazem fact-checking no Brasil, elas têm este modelo de sustentação econômica, né? A gente está falando as outras empresas ou são independentes, publicam nos seus próprios sites, vendem não vendem, elas usam em seus próprios noticiários. Então, fica aí essa inquietação, né? A agência de checagem no Brasil só tem a Lupa, e o Brasil continua usando essa expressão. Falando sobre a Lupa ainda, né? Ela e diversos outros veículos não utilizam o termo fake news, né? Por que usar essa expressão não se encaixa mais? Nossa, muito obrigada por essa pergunta, viu? Gente, assim, é bem fácil. São 3 razões pelas quais a gente não deve usar essa expressão. A primeira é que se é fake, não pode ser news, né? A gente, como jornalista ou como estudante de jornalismo, a gente tem que entender que uma coisa é impossível, é um paradoxo, né? É quase subir para baixo. Não dá, né? Segundo, a gente tem visto, e o New York Times fez um levantamento muito bom, inclusive gráfico, vocês podem procurar isso para separar esse link aí, que é o número de ataques feitos a jornalistas em todo o planeta usando a expressão fake news, ou seja, as pessoas não conseguem mais entender o que é erro jornalístico, né, o que é barrigada, o que enfim, todas as modalidades de erro dentro do jornalismo, e chamam isso de fake news, só que não é. E, por fim, eu acho o mais contundente dos motivos é que quando a gente vai mergulhar no universo das fake news, a gente vê que, na verdade, é uma caixinha que comporta diversos tipos de desinformação que são diferentes entre si.
Uma coisa é uma foto que alguém adulterou e acrescentou alguma coisa. Outra coisa é uma foto antiga que a legenda não condiz. Outra coisa diferente é um título que não bate com o corpo da matéria. Né? Então, assim, e para cada uma desses ingredientes, existem técnicas de atuação diferentes e existem formas de distribuição e combate diferentes. Então, o jornalista que trabalha com fact-check e escuta alguém falando de fake news, é quase como você virar para qualquer médico e falar que você tem uma doença. E o cara vai falar, mas qual doença? É da cabeça, do pé, da barriga? E você não sabe dizer. Então, são tratamentos diferentes para problemas diferentes. Então, deixem, por favor, dizer essas coisas. Mas então, qual que seria a expressão ideal para se usar quando está se referindo a esse tipo de notícia? Olha, eu acho que a gente pode dizer exatamente o que ela é. É uma foto fora de contexto, é uma imagem manipulada, é um áudio adulterado. Então, assim, acho que a gente precisa fugir do que é fácil, né? E fugir dos títulos que tem fake news porque vai bem no Google, né? Porque as buscas facilitam esse uso, essa expressão. Utilizemos, na verdade, o que é o problema. Um título que não condiz com o corpo da matéria, vamos falar isso, é um título esquentado. Né? Então, vamos usar isso. No macro, se vocês quiserem, eu costumo usar muito peças desinformativas, conteúdos desinformativos, né? Acho interessante esse debate, né? A gente fugir do que é simples. Cada vez mais está tendo compartilhamento de informações erradas, principalmente nas redes sociais, como WhatsApp, Twitter, né, também. E você acredita que o jornalismo fact-checking, ele é capaz de combater essa desinformação? Que ela diminui, não tenho a menor dúvida, e posso te dizer alguns números agora da Aliança Coronavírus Facts, que a gente fez com 99 organizações em mais de 70 países, 43 idiomas, e nós juntos, né, trabalhando juntos a partir da FCN, conseguimos localizar mais de 9 mil peças desinformativas rolando pela internet. E é muito bom olhar para trás e ver que dificilmente a gente recebe hoje em dia aquele vídeo da sopa de morcego como a causa da Covid. Né? Essa é uma luta que os checadores ganharam. Os checadores também ganharam a luta contra aqueles vídeos que mostravam pessoas morrendo, entre aspas, em supermercados, metrô, como se Covid causasse morte súbita. Né? A gente conseguiu deixar claro que aqueles vídeos, aquelas imagens, elas eram pessoas ou bêbadas, ou tendo epilepsia, ou tendo um infarto, enfim. Tem vitórias evidentes, né, na luta contra a desinformação. No entanto, é ingênuo acreditar que só os checadores vão resolver esse problema. E aí eu vou jogar de volta para vocês a pergunta, assim, que por que é que a sociedade espera que os fact-checkers sejam a bala de prata da desinformação e não espera que, por exemplo, jornalistas que fazem cobertura sobre corrupção acabem com a corrupção? Assim, é uma impossibilidade. E mais, a gente tem que refletir isso. O fact-checking, ele é das ciências humanas, né? E a gente, para ter uma guerra justa contra a desinformação, a gente precisa também das ciências exatas. A gente precisa muito de tecnologia, a gente vai precisar muito de gente que sabe programar, que sabe divulgar. Então, assim, por enquanto, a luta está só com os checadores. Além das informações erradas, né, que você comentou, também a crescente desinformação da população, né? Qual que você diria que é a importância da gente diferenciar esses dois termos? Aí você está falando de um conceito que em inglês tem duas palavras, né? O disinformation e o misinformation, que no Brasil não tem boa tradução, ou pelo menos eu não conheço. O disinformation é quando tem a intenção de enganar, o dolo, né? E o misinformation é quando você compartilha, ou quando você, enfim, dá oxigênio para uma desinformação, sem saber que aquilo é errado, que aquilo é falso, né? Bom, são dois, como eu disse, são dois problemas diferentes e com soluções completamente diferentes, né? O problema da desinformação, no sentido de com dolo, ele passa por, como eu falei há pouco, inclusive por o envolvimento de tecnologia, envolvimento de
talvez de justiça, talvez investigações policiais e tal. Agora, o combate à misinformation, que é a parte sem dolo, a parte, digamos assim, a desinformação ingênua, né, ela só se resolverá com educação. Ela só se resolverá quando nós conseguimos explicar aos cidadãos de todo o planeta que aquilo que lhe causa angústia, raiva, medo, ou muita alegria, muita excitação, aquilo possivelmente é uma notícia falsa, porque as notícias falsas são justamente criadas para mexer nesse lado emocional. Isso é parte de um trabalho educativo gigantesco. E, recentemente, na verdade, já faz um tempo, né, que foi proposta uma lei de combate chamada Lei das Fake News, né? E ela tá para ser votada. Você acredita que essa lei ela vai ser capaz de ajudar e ter alguma eficácia no combate dessas notícias falsas? Um rotundo não. E com base em dados, como todo bom checador. A International Fact Checking Network ela tem uma base de dados desde 2018 para acompanhar mais de 60 países do mundo nas suas diversas tentativas de legislar ou fazer decretos ou fazer medidas de forma governamental para evitar a propagação, a criação, né, de notícias falsas. E olhando para essa base de dados, fica muito claro que não há nenhum país do mundo que conseguiu reduzir ou vencer as notícias falsas através de legislação. Eu tive a oportunidade de ir à Ásia, que é o espaço do planeta onde tem mais leis desse tipo, e fiquei lá umas 3 semanas no fim de 2019, e é muito impressionante, é muito evidente, né, a certeza de que a lei não resolve. A lei, ao contrário, ela cria outro problema. Ela cria o problema da censura, ela cria o problema do pânico, ela coloca pessoas na cadeia, e há leis, inclusive, que permitem suspensão da internet como um todo, como acontece na Índia, na região da Caxemira, e ela gera, sobretudo, o que eu acho mais perigoso é a autocensura. As pessoas sequer falam sobre o problema, com medo de caírem na descrição da lei. Por que mais um motivo importante de por que uma lei desse tipo, como o PL 2630, que eu acompanhei muito atentamente, não fará nenhum sucesso? Porque não existe definição para fake news, né? E se você não consegue definir o crime, o problema, como você vai legislar sobre ele? É um contrassenso. Você pega o texto do PL 2630 e eles falam de comportamento desinformativo, mas não descrevem o que é. Então, assim, é muito pavoroso pensar que a ausência de uma descrição pode ser mal utilizada, inclusive violar princípios básicos de democracias. Atualmente, a gente está num período de eleições aqui no Brasil. E com isso, há um aumento na divulgação das informações falsas, né? Qual que você diria que é a importância das agências de fact-checking nesse contexto? Ian, eu acho que assim, eleição é igual Olimpíada, né? É o ponto alto para os checadores. Então, é a hora em que os checadores estão mais ativos, em que suas equipes estão mais fortalecidas e que tem mais gente nas redações de fact-checking observando de perto o que está sendo dito. Pense que o fact-checking originalmente começou em campanha política, né, em 1990 e pouquinhos, com a checagem do Bush pai tentando a reeleição aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a essência do fact-checking é realmente eleitoral, apesar de hoje em dia a gente está vendo o sucesso da checagem sobre Covid, em saúde, por exemplo. Então, a importância de acompanhar, escolher, ter ali, digamos, como leitura diária, uma das plataformas, por saber estar vacinado. Eu costumo dizer que o fact-checking serve como um escudo, porque a desinformação está lá fora. Ela vai chegar na sua porta, ela vai chegar no seu telefone, ela vai chegar no seu grupo de amigos, na sua família, no seu tio, enfim, né?
Então, é o seu jeito de se proteger. Digamos assim, é a vitamina C para a gripe da desinformação, né? Então, assim, eu recomendaria do fundo do coração que em período eleitoral todo mundo escovasse o dente de manhã e, enquanto toma um café, dá uma olhada nas últimas publicações feitas pelos checadores para essa forma de lembrar. E, por fim, lembrar, acho importante pontuar também que nenhum checador busca mudar o seu voto. Isso é uma péssima interpretação que paira mundo afora. O checador ele vai apenas apresentar fatos que são comprováveis. Se você quiser continuar não acreditando neles, o fact-checker não tem nada a fazer. Então, assim, não existe nenhuma associação entre checagem e alteração de voto. Tem um professor nosso que ele também quis fazer uma pergunta para você. Ele é professor de jornalismo de dados na SPM, é o Ricardo Fotios. E aí a gente vai dar uma olhadinha na pergunta dele agora. Oi, Cris. Prazer estar com você aqui no Linkados. Vou aproveitar essa oportunidade para te fazer uma pergunta que, na verdade, são duas. Apesar da Lupa estar atuando contra a desinformação já há mais de 5 anos, né? Eu tenho a impressão que foi aí nas eleições de 2018 que o jornalismo como um todo se sensibilizou com essa questão, né? E formou coalizões, enfim, algumas ações das redes sociais, etc., né? Na sua opinião, você acha que o público conseguiu absorver essa questão e está mais criterioso no consumo de notícias? E, por outro lado, o jornalista, ele também está sensível a essa questão no seu dia a dia, na rotina, no seu trabalho? Obrigado, Cris. Sucesso. Um beijo. Primeiro, um beijo enorme. Fotios, um prazer vê-lo aqui. Estava com saudade. Bom, objetivamente, 2018 foi de lascar para os checadores. Foi um ano muito, muito difícil. Mas, como tudo que é difícil, tem o seu lado positivo também. Não há a menor dúvida de que o brasileiro entende mais sobre fact-checking agora do que em 2014, 15, quando eu comecei. Então, assim, há uma evolução enorme na compreensão. Eu costumo citar minha tia. Minha tia falava que eu fazia fast-checking, como McDonald's, assim, de rápido, fast food, era fast-checking. E agora ela entende que é fact, né, é fato, né, não é de rápido. Então, assim, existe uma... Não tenho a menor dúvida que as agressões e os sofrimentos que os checadores tiveram em 2018 catapultaram também a importância e a relevância desse trabalho. Por outro lado, eu acho muito bom você trazer esse debate, se o jornalista também comprou essa forma de fazer jornalismo. Eu diria que mais ou menos. Desde 2016, talvez, o número de plataformas de organizações que se dispõem a checar é mais ou menos estável no Brasil, né? E a gente não vê em absolutamente todas as redações alguém dedicado full-time à checagem, como eu gostaria que já tivesse sido. Acho que o jornalista brasileiro ele tem muito orgulho da sua própria função e ele se acha capaz de exercer todas as funções ao mesmo tempo. Ele é o camarada que vai no quebra-queixo, ele é o que tira foto, ele que faz o vídeo, ele faz a checagem, ele que publica, porque ele quer manter a sua byline, né, o seu nome lá. Acho que vai chegar um momento em que vai ficar claro que fact-checking é um campo complementar ao que se faz nas redações e é indispensável num cenário onde os desinformadores estão à solta. Fica aí o convite para que o pessoal que está ouvindo se anime com esse tipo de trabalho. É um processo que requer atenção, requer paciência e, sobretudo, dedicação constante à transparência e ao partidarismo. É isso, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Mas sem aí de casa, não se esqueça de mandar sua sugestão de pauta para a gente lá no Facebook da Agência de Jornalismo. Cris, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado participar. Com certeza foi uma conversa muito importante para a gente, que vai ser jornalista, e até para quem vai ser e vai estar assistindo isso aqui, é um debate muito importante.
Gente, obrigada mil vezes pelo espaço. Convido todos vocês a participarem das oficinas que a Lupa faz para realmente aprender técnicas e ferramentas e debater mais a fundo. E fica aí um beijo bem grande para a ESPM como um todo. Até a próxima. A gente agradece também a nossa professora Aide Vargas, que nos orientou em todo esse processo. Hoje a gente fica por aqui. Até o próximo Linkados na Área.